Então vamos começar o estudo propriamente dito. Eu sei que alguns de vocês já conhecem esse conteúdo, já leram o livro, já compraram o livro com a gente, já leram, estudaram, é uma bênção. Mas ao longo do tempo eu venho estudando e agregando mais informações. Então muito do que iremos ler nesses 3 estudos eu não havia compartilhado antes. Inclusive, nós publicamos uma versão recente, uma nova edição desse livro, né, com revisões que foram feitas, e também com novos textos, com textos do Espírito de Profecia da Bíblia, que não havia na edição anterior, que havíamos publicado no ano passado. E esses textos, eles estão nesses PowerPoint também, e alguns que não foram nem colocados no livro, mas que eu fui estudando e acrescentando a esse PowerPoint, vai surpreender vocês. Então vamos lá. Então aqui a apresentação do conteúdo, né? Liberdade de consciência na religião é o tema geral, né? E vamos estar estudando nesses próximos 3 estudos, começando por hoje. Mas o tema de hoje, específico, o título é esse, o direito mais sagrado do homem. Esse é o título, inclusive, do capítulo 16 do livro Grande Conflito. Se você tiver aí seu livro Grande Conflito, depois você verifica lá. Capítulo 16 é esse título aí, o direito mais sagrado do homem, que é a liberdade de consciência. E, de fato, Deus criou todas as criaturas, inclusive não só do homem, né? Mas todas as criaturas, até os seres não caídos, eles têm a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, né? Mais conhecido como livre-arbítrio. Mas por ser uma palavra mais difícil, a gente usa liberdade de consciência ou liberdade religiosa, que acaba sendo mais familiar para a gente. Mas é a mesma coisa. E esse, veja, o direito mais sagrado, né? Então é algo muito importante, é algo muito sagrado que Deus deu às criaturas, para que então Deus possa receber uma adoração, né? Uma obediência de livre e espontânea vontade, por amor, não por pressão, não pela força, por imposição, por medo de consequências, mas sim por conhecer Deus e o caráter dele. Inclusive, vamos estudar sobre o caráter de Deus nesse estudo aqui também. Então, esse título se encaixa perfeitamente com o conteúdo da liberdade religiosa, porque esse, de fato, é o direito mais sagrado do homem. E se você se você tem vendido, você vai entender o que eu estou querendo dizer com vender, a sua liberdade para os outros. Então você tem que orar a Deus para que Deus lhe ajude a não continuar fazendo isso. E dar somente a Deus esse direito, que é só entre você e Deus. Veja. Primeiro tópico desse estudo, algumas definições e princípios. Então vamos estudar algumas definições sobre o que é liberdade, o que é consciência e o que é religião, segundo o dicionário. E vamos também analisar alguns princípios baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia. Os textos que estiverem entre aspas com referência Bíblia e Espírito de Profecia. Os que não estiverem entre aspas e sem referência são textos do livro Liberdade de Consciência na Religião, que é de Jones, né? Que pregava muito isso. Era conhecido como campeão da liberdade religiosa ali na época dos pioneiros. Então, primeiro ponto que a gente tem que analisar, e que acredito que muitos de vocês já estão familiarizados com isso, mas é importante porque outros que talvez não tenham estudado esse assunto precisam entender. Mas mesmo você que já leu isso aqui, já entendeu, você ainda vai ver muitos textos hoje que talvez você não tenha se deparado e vai reforçar isso também. Então diz aqui o seguinte: a liberdade é o estado de
estar livre do domínio de outros ou de circunstâncias restritivas. Então, isso é a liberdade. É estar livre do domínio, do controle de outras pessoas sobre você, ou de circunstâncias que lhe restringe no sentido de você não poder ter o direito de escolher, de opinar, né? De refletir, de ponderar. Isso é contrário à liberdade, porque liberdade é você estar livre disso. Então, no campo da ética e da filosofia, é o poder de qualquer indivíduo racional de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, de forma espontânea e voluntária, de acordo com as suas razões ou motivos. Então, irmãos, entendam isso. Temos que entender isso e buscar a Deus ajuda para viver isso, para que não sejamos não só enganados, mas nem escravizados também. Porque o engano, ele vai levando à escravidão. E quando menos espera, nós somos escravos de homens que são escravos, por sua vez, do pecado, do eu, do engano e de Satanás. E por isso que nós temos que ter a nossa consciência livre para com Deus, para sempre estar buscando a Deus em orientação através da oração e do estudo da palavra dele, para que então possamos saber aonde estamos pisando, que decisão tomar a cada passo da vida. Então isso é liberdade. Consciência. O que é consciência? É o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Interessante, é a percepção do que é certo ou errado moralmente, tanto em atos, ou seja, aquilo que se externa, né, quanto em motivos, aquilo que está dentro. Então, isso é a consciência. Isso que a consciência tem que estar livre para que você possa ter como aquele que lhe influencia, que lhe aconselha, que lhe direciona, somente Deus. Embora, como ser humano, possamos nos aconselhar em uma ocasião ou outra, mas o melhor conselho que possamos dar uns para os outros é encaminhar as pessoas para Cristo e para a verdade. Aqui diz assim, ó, a consciência é a capacidade de discernir. Então você tem que ter isso livre, você tem que ter o direito de discernir, ou seja, de entender se aquilo ali é certo ou errado. A consciência também diz assim, ó, que permite ao homem conhecer valores ou mandamentos morais quanto ao certo ou ao errado e aplicá-los em diferentes situações, aprovando ou reprovando seus próprios atos. Então isso é consciência. E liberdade de consciência é ter isso, essa faculdade que Deus colocou no nosso cérebro, no nosso ser, livre, para que então busquemos somente aquele que é de total confiança para tomar cada decisão e entender cada coisa se está certo ou errado, sempre baseado na palavra, naquilo que Deus revelou, na Bíblia e no Espírito de profecia. A religião. Aqui são conteúdo de dicionários bem antigos, mas que tem total a ver e são bem honestos nas suas definições, na sua relação também, inclusive, com aquilo que Deus já nos orientou. Veja, religião, a primeira definição diz assim, é o dever que temos para com o nosso Criador e a maneira de cumpri-lo. Então, ponto importante aí, é o dever que temos para com quem? Para com o nosso Criador. Religião. Segunda definição, o conhecimento de Deus, o reconhecimento de Deus como um objeto de adoração, amor e obediência. Então, adoração, amor e obediência a quem? A Deus. Terceira definição, o relacionamento pessoal de fé e obediência do homem para com quem?
com Deus. Percebeu que o principal ponto em 3 definições, 3 dicionários diferentes, é que a religião, ela é com Deus. Ela desrespeita somente a Deus. Consequentemente, liberdade de consciência na religião, de fato, é o seu relacionamento pessoal com Deus. Vamos lá. Então, resumindo o que a gente entendeu até aqui, a liberdade religiosa, consequentemente, é estar livre do domínio de outros e de situações restritivas. É a liberdade do homem de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, espontaneamente, de maneira voluntária, em seu dever para com seu Criador e na maneira como deve cumpri-lo. Isso é liberdade religiosa, de maneira bem resumida, mas a gente vai aprofundar muito mais. Esse texto está no livro O Grande Conflito. Aqui falando ali dos primeiros anos, após a morte dos apóstolos ali, nos 2 primeiros séculos, mesmo antes de surgir ali Constantino, e então começar o cristianismo a se envolver com o paganismo, já existia. Os que aos poucos iam se envolvendo ali, os lobos devoradores, né, que iriam se introduzindo, que Paulo falou que iria acontecer. E esses aí iriam causar danos entre os cristãos. Então, falando dessa fase aí, um pouco antes de Constantino, esse é o contexto dessa citação. Ellen White disse o seguinte, sobre esse período já. Veja que interessante, isso não é de hoje, mas isso continua até hoje. Só que de maneira cada vez mais sutil em algumas denominações. Em outras isso é mais aberto. Aqui diz assim, veja, a escritura sagrada não era aceita como a norma de fé. Interessante, né? Dentro dos cristãos apostólicos, ali dos primeiros séculos, ali depois que os apóstolos vão morrendo. Isso, claro, não é generalizado, irmãos, mas é que muitos desses aí, eles começam a se tornarem líderes entre eles e começam a tratar a palavra e a opinião do homem acima da palavra de Deus. E, consequentemente, ela continua dizendo que a doutrina da liberdade religiosa, olha que interessante, era chamada o quê? Heresia. Pelos mesmos que não aceitavam a Escritura Sagrada como norma de fé. Por quê? Porque a liberdade religiosa é a sua religião, é a sua vida, suas escolhas e decisões somente com Deus através da palavra. E quando a palavra, e a palavra somente, e Deus com o indivíduo, é somente o único caminho que deve ser ensinado, esses que queriam controlar a consciência dos homens e queriam que os pecados prevalecessem, porque eles mesmos não queriam abandonar seus pecados e queriam mais número, agradar mais pessoas, atraindo pessoas cada vez mais pagãs e não consagradas e nem dispostas a se tornarem consagradas ou se converterem. Eles detestavam a doutrina da liberdade religiosa, porque eles queriam controlar a religião dos homens, de tal que os homens tinham que crer ou deixar de crer, que tinham que praticar ou deixar de praticar. E os homens tinham que, então, dar satisfação a esses líderes no que diz respeito à religião. Por isso eles chamavam a liberdade religiosa de heresia. Até hoje, irmãos, ali na época da reforma, dos reformadores, essa doutrina aqui ela era odiada. E até hoje, de maneira bem sutil, ela ainda é. Então, ainda continua dizendo aqui, ó, Ellen White diz assim, ó, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Quem lutava, quem mantinha a liberdade religiosa era odiado. Isso é sério. Isso é muito sério, porque, de fato, é um assunto
que ele traz incômodo para aqueles que não querem ver as pessoas tendo sua consciência somente para com Deus, porque sabem que Deus vai abrir os olhos, a verdade vai abrir os olhos, vai libertando, e as pessoas vão começar a perceber os enganos que muitos desses homens, muitas dessas pessoas que odeiam essa doutrina, estão envolvendo a membresia, seja de qual igreja for, e aonde quer que seja. E na medida que as escamas vão caindo das pessoas, porque agora elas direcionam a confiança delas somente em Deus e na palavra, e a consciência delas somente para com Deus e com a verdade, então esses homens eles passam a ser desmascarados. E isso suscita ira. Por isso, já nesse tempo, eles eram odiados, e a doutrina da liberdade religiosa também. Aqui diz assim, ó: em questões de consciência, a pessoa deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar a mente de outrem, julgar por ela ou prescrever seu dever. Isso é tão interessante. Isso incomoda para uma pessoa que ela tem, como diz hoje na nossa geração, né? Uma palavra bem conhecida, a pessoa que ela tem uma característica de narcisista, de querer controlar até mesmo a decisão do outro, do próximo, de não aceitar que o indivíduo não se submeta a ele, de querer que ele viva o que ele quer que ele viva, que o outro quer que ele viva. Então, por isso que Deus disse: ninguém deve controlar a mente de outro, julgar por ela ou prescrever seu dever. Temos que vigiar muito, porque temos que analisar, meu irmão, se nós mesmos não estamos tentando fazer isso com os outros. Porque se estivermos tentando fazer isso com os outros, isso vai amadurecer para o mal. Se não buscarmos em Deus nos converter disso. E, consequentemente, iremos nos colocar, nos posicionar ao lado daqueles que vão lutar contra a liberdade dos outros. Por quê? O bom desse assunto é isso. É que para chegar lá na imagem da besta, na marca da besta, você tem que entender o que é liberdade. Se você já vive isso e respeita dos outros. Porque se você não vive, se você não gosta, você tem uma forte... facilmente você pode se posicionar, você pode fazer parte daqueles que irão estar do lado de Roma e do protestantismo apostatado. Por quê? Porque isso já é um hábito no seu cotidiano. A gente tem que parar para pensar muitas vezes nisso. Se eu já tenho esse hábito na minha vida, no meu cotidiano, com as pessoas comuns, e principalmente no que diz respeito à religião, então isso vai piorar. Não pense que isso vai ficar como está hoje. Se você rejeita essa mensagem, se você tem repulsa nisso aqui, e no que a gente vai continuar lendo, o próximo estudo, inclusive, da semana que vem, se Deus quiser, não houver nenhum imprevisto, nós vamos estudar como lidar com a liberdade dos outros, como tratar com o pecado dos outros, como lidar com os outros quando eles estão em erro. Vai ser muito importante, são textos muito fortes. Mas daqui a gente já começa a entender muitas coisas que talvez estejamos até caindo. Porque muitas vezes o espírito do inimigo, o espírito do anticristo, ou seja, partículas de Babilônia ainda se encontram no nosso coração. Então diz assim, aqui continua dizendo o seguinte: Deus concede a todas as pessoas a liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. É claro, irmãos, que Deus quer que as pessoas se posicionem ao lado da verdade, para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, para ser fiel a ele. E é isso que a gente vai estudar também. Inclusive, o terceiro estudo vai ser as consequências de fazer o mau uso da liberdade religiosa. Tem consequências? Sim, tem. Mas mesmo assim, nós temos que entender como respeitar e como lidar com as pessoas que estão fazendo esse mau uso. E Deus mesmo vai, através do caráter dele, nos ajudar a entender como lidar com as pessoas. Então, primeiro a gente já entende esses princípios aqui. Por isso que Deus diz aqui em Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Você não vai dar conta do outro, no sentido de julgá-lo e dizer, olha, ele não merece ser salvo. Olha, ele está pecando nisso aqui ele desobedece o Senhor. Como que o Senhor vai salvar ele? Não é justo. Então, isso não cabe a nós. Você vai dar conta da sua própria situação com Deus, não da do outro. No que diz respeito ao outro, nós vamos aprender ao longo desse estudo, é apenas ajudarmos uns aos outros, estendermos a mão. E caso não estejamos nessa disposição, é melhor a gente ficar calado e ficar quieto. Vamos lá. Olha que texto interessante. Pequeno, mas profundo e poderoso. Está lá no Grande Conflito. E esse texto aqui é interessante, está dentro daquele arco ali de capítulos do Grande Conflito que fala da Reforma Protestante. Aquele trecho é tremendo. Irmãos, quando você estuda esse assunto e você vai ler de novo o livro Grande Conflito, você começa a enxergar o quanto fala de liberdade religiosa ali. E que eu nunca tinha percebido antes de estudar esse assunto. Quando eu li as primeiras vezes o Grande Conflito, antes de estudar esse assunto, eu não enxergava isso. Mas aí, agora que eu fui, a gente fez uma viagem e foi ouvindo, né, o audiobook do Grande Conflito. E esse trecho aí que vai passando pela Reforma Protestante fala demais disso. Demais, eles lutaram muito por isso. E aqui é um trecho assim que eu achei muito interessante, de tantos, né? Que diz assim, ó, em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Então, irmãos, no estudo passado, na série de estudo passado, fizemos sobre a questão da união entre igreja e Estado, que é consequência de desconsiderar e descartar e desobedecer o respeito à liberdade religiosa, ali é a consequência, né? Nós vimos que Roma influenciou o povo com a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. A maioria sempre está certo, mas isso a gente prova pela Bíblia que nunca foi assim, nunca será. Então a maioria não tem poder sobre a consciência. Mesmo que a maioria esteja dizendo uma coisa, sua consciência tem que estar com aquilo que você estudou na palavra de Deus. Mesmo que você se veja sozinho na situação. Porque em assuntos de consciência a maioria não tem poder. Aqui são palavras de Jones, do livro Liberdade de Consciência na Religião. Para Deus, qualquer serviço que não possa ser escolhido livremente por quem o pratica não é considerado por ele. Então, servir a Deus, à base da força, da imposição, da obrigação, muitas vezes causando no servo, no obreiro, seja em quem for, causando pressão psicológica no indivíduo, fazendo ele fazer coisas que ele não é o que ele realmente está entendendo o que tem que ser feito, porque o indivíduo ele tem que ponderar se aquilo ali é da vontade de Deus, se está certo, se não está quebrando o princípio de Deus, né? Então, servir a Deus tem que ser de livre e espontânea vontade e de consciência também, de coração e de consciência. Você tem que saber o porquê e o para que você está fazendo aquilo ali, se é da vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus tem uma obra para cada um, Deus tem um chamado para cada um. Não é à toa que o corpo é símbolo da obra de Deus, no que diz respeito que cada um tem uma função. Então, a mão, ela não tem a mesma função do olho. E, consequentemente, é assim entre o povo de Deus. Por isso que, se servir a Deus não for de coração, não, se for por imposição, Deus não considera. Então aqui continua dizendo que não pode haver dignidade nisso, pois isso não procede de Deus. Qualquer serviço prestado a Deus que não seja escolhido livremente por quem o oferece, não pode ser de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, quando o indivíduo, quando é causado pressão psicológica, quando o indivíduo ele toma decisões por pressão, por impulso, né, por imposição, depois ele pode até se arrepender. Porque ele não sabe, ele só fez aquilo ali para se livrar daquela opressão, daquela pressão que estava sendo causada. Temos que ter muito cuidado com isso. Tanto a gente
que muitas vezes está recebendo essa pressão, tanto em nós mesmos não causarmos isso no outro. E como Deus é amor, o texto continua dizendo o seguinte: amor e imposição, amor e força, amor e opressão nunca podem andar juntos. Nunca. E é interessante, né? A própria Bíblia diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, que vai conduzir a verdade e a consciência do indivíduo somente para com Deus. E pode ser que ele se depare com outras pessoas que também estejam sendo guiados pelo Espírito e se concordem. E ali um pode servir ao outro, pode ajudar o outro de coração, porque sabe que está no caminho certo. E que sabe que aquilo que está fazendo não fere os princípios de Deus. Aqui diz assim, ó, portanto, qualquer dever, qualquer obrigação, qualquer coisa oferecida ou prestada a Deus, que não seja de livre escolha do indivíduo, não pode ser de Deus nem para Deus. A religião ela tem que ser de livre escolha. O indivíduo ele tem que saber entender por si só, mesmo na esfera dele. Muitas vezes a gente acha que tem que entender profundamente para então você tomar a decisão. Mas o Espírito de Profecia diz que pessoas que têm pouca luz, mas vivem a luz que tem, para Deus é melhor do que você ter muita luz e não viver. Mas isso, mesmo assim, tem que ser somente entre o homem e Deus, entre o indivíduo e Deus. É aqui diz assim, ó. Assim, quando o Senhor criou todas as criaturas, anjos ou homens, para que fossem felizes no serviço a Deus, e para que houvesse dignidade na prestação de serviço ou adoração a Deus, ele as criou livres para escolher fazê-lo. Então, todo ser que se manteve fiel a Deus, fez por escolha de coração, de livre e espontânea vontade. Não por pressão, não por medo. Embora por temor no sentido de respeito, por amar a Deus, por conhecer o caráter de Deus, quem Deus é para ele, o que Deus é para ele, o que Deus faz por ele, nele e através dele. Então isso acaba sendo uma resposta positiva do indivíduo, porque ele quer, ele entendeu e ele sabe o que é que ele quer. Ele sabe que aquilo ali é por amor a Deus, é para simplesmente honrar e engrandecer a Deus. Mas entre ele, o que ele aprendeu com Deus através da palavra e o próprio Deus. Isso nós não devemos satisfação a ninguém. Ninguém deve requerer de nós obediência no que diz respeito à religião. Devemos nos exortar a obedecer a Deus. Mas existe um limite, porque existem pessoas que ultrapassam esse limite e acabam se tornando quase que um Deus na vida do outro, querendo que o outro obedeça o Deus da imaginação dela, que muitas vezes é o eu dela. Ou seja, a pessoa tem que se submeter, tem que dar satisfação para o indivíduo. Olha, estou obedecendo a Deus. Aí então o indivíduo ele fica em paz. Enquanto ele não vê o indivíduo se submetendo às ideias dele, então ele não sossega. E isso é muito grave e acontece muito entre nós. Pessoas que são muito possessivas e têm o espírito de querer dominar e controlar as pessoas. Aqui diz no Espírito de Profecia. Esse texto é muito sério. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ou seja, forçar uma pessoa à fidelidade a Deus, a obedecer a Deus, a praticar ou deixar de praticar, mesmo que esteja certo, forçar um indivíduo é contrário aos princípios do governo de Deus, porque somente Deus é quem deve governar a consciência do indivíduo, e não nenhum outro homem. Devemos ensinar, orientar, exortar, mas deixar a decisão com as pessoas e Deus. Pois ele, Deus, deseja unicamente o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto nem conquistado pela força ou pela autoridade. Isso é interessante. Veja,
o espírito de profecia falando sobre liberdade de consciência, sobre liberdade religiosa. É porque a gente não tem o nome liberdade de consciência, liberdade religiosa, e a gente às vezes não percebe esse princípio dentro desses textos. A gente aqui está no desejar de todas as nações. Talvez a maioria de vocês, ou se não todos, já devem ter lido esse texto, passado por ele em sua leitura do desejado, e não parou para pensar nisso. Porque a gente muitas vezes está se focando tanto em outros assuntos, que esse assunto vai passando despercebido. E daqui a pouco eu estou pecando nisso e nem estou notando. E aqui diz assim, olha como ela finaliza esse trecho. Só o amor desperta o amor. Então a imposição, a força, o autoritarismo não desperta amor em ninguém. Não desperta. Você pode ter certeza disso. Espírito de profecia. Aqui está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. A consciência a respeito das coisas de Deus é o quê? É um tesouro sagrado. Lembra do título desse estudo daqui? O direito mais sagrado do homem. A consciência, a liberdade de consciência. Por quê? Porque é um tesouro sagrado. Olha como esse texto é até forte. Forte em vários sentidos. Com o qual nenhum ser humano... Irmãos, o que significa nenhum? Nenhum. É porque... Por que eu fiz essa pergunta tão óbvia? É porque existem pessoas que vão encontrar exceção. Sabe, as pessoas elas procuram, elas querem tanto a coisa que elas distorcem. Elas estão dessignificando as palavras, significado original. Então as pessoas vão encontrar um meio de dizer, não, veja bem, não é bem isso aí é muito extremo, mas isso aqui é o Espírito de profecia dizendo, o qual nenhum homem, seja qual for sua posição, olha o detalhe, tem o direito de se intrometer. Ela finaliza de uma maneira bem forte e que incomoda o nosso eu, né? E principalmente aqueles que gostam muito de querer controlar a consciência dos outros, de querer ser a consciência do outro. Então a consciência é um tesouro do qual nenhum homem pode se intrometer, tem o direito de se intrometer. Você pode orientar, mas sempre orienta, encaminha as pessoas à verdade, a Cristo. Esses dias eu li um texto, até compartilhei aí nas redes sociais do Ministério e de outros grupos, que Ellen White fala que não devemos ser, no que diz respeito à sabedoria, não devemos deixar que as pessoas busquem de nós conselhos demais. Um conselho ou outro, bem específico, irmãos. Uma exceção aqui, outra ali, é uma coisa, mas sempre encaminhando as pessoas à oração e ao estudo da palavra, da Bíblia e do Espírito de Profecia. Inclusive, o Espírito de Profecia tem muitos detalhes, é muito rico em detalhes, e que uma hora ou outra a pessoa encontra a resposta para a situação dela. Então, por isso que temos que ter consciência desse assunto. Aqui é um texto de Ellen White, que diz o seguinte: Deus deseja que os cristãos respeitem a liberdade concedida por ele de maneira tão maravilhosa. Essa palavra aqui, respeito, é algo que falhamos muito. Às vezes falamos de amor, falamos de obediência, né, que temos que exortar, temos que... Mas o respeito é uma coisa que muitas vezes falta demais na gente. Muitas vezes tratamos as pessoas com bem pouco respeito. Desrespeitamos muito, e principalmente o direito da pessoa tomar a decisão, dela ter tempo para ponderar, para refletir com Deus em oração e estudo da palavra de Deus, para então tomar a decisão dela, para fazer a escolha dela. E por quê? Porque não aprendemos a respeitar, não respeitamos o espaço das pessoas, o tempo de resposta e de assimilação das pessoas, porque cada pessoa tem um tempo de resposta e de assimilação. Existem pessoas que têm mais experiência de vida e passaram por muita coisa, e elas já sabem tomar suas decisões com um pouco mais, além de refletir mais, mas ao mesmo tempo não demorando tanto.
E algumas até demoram mais, e outras são precipitadas demais, tomam muito rápido a decisão, não ponderam, não refletem bem, e aí depois se arrepende. E por isso que a gente tem que ter cuidado para não forçar um indivíduo a tomar uma decisão que depois ele se arrepende. E muitas vezes, eu que forcei o indivíduo a tomar aquela decisão, eu me saio. Eu vejo um indivíduo se dando mal com a decisão que eu influenciei e que eu posso ter forçado ele a tomar, aí eu me saio. Porque eu percebo que eu também tenho culpa naquela ali, mas eu não quero admitir. Isso é uma grande falha entre nós. E temos que ter muito cuidado com isso. Veja, cada homem é propriedade de Cristo. Nós somos de Cristo pela criação e pela redenção. Pela redenção foi da maneira mais cruel possível. Pela morte e sofrimento que o Filho de Deus, o ser mais inocente do universo, sofreu para nos dar esse direito de volta, nos dar de volta a liberdade, para que então possamos servir a Deus de coração. Aqui continua dizendo assim, um homem não deve ser propriedade de outrem. Irmãos, aqui não é só uma questão de escravidão, lá aquela escravidão lá, que a gente conhece a história e tudo. Mas muitas vezes, embora não estejamos mais vivendo esse regime, né? Essa situação, mas muitas vezes nos achamos que somos dono do coração, da mente do outro ou dos outros. E isso a gente só quer ver você saber se você tem esse problema na sua vida quando alguém te contraria. Ou quando você quer que a pessoa viva do jeito que você quer que ela viva e ela se recusa em alguma coisa ou outra e você manifesta ira, indignação. E que Deus nos ajude nisso, porque isso é o espírito do anticristo, isso ainda é reflexo de coisas que ainda não foram tiradas de nós, que pertencem à mentalidade do anticristo. Aqui diz assim, ó, Deus comprou a humanidade. Olha que interessante a partir de agora. A mente e o poder de um homem não devem governar e controlar a consciência de outro. Isso é importante. Aos olhos de Deus, olha outra coisa interessante, irmão, nesse trecho aqui, nessa citação. Aos olhos de Deus, riqueza e posição não exaltam um homem acima de outro. Aos olhos de Deus. Aos olhos humanos, isso é mais do que normal. Embora, diante de Deus, isso é loucura. Porque a sabedoria do homem, para Deus, é loucura. Para Deus não funciona isso aqui. Isso não é assim. E a gente não deveria aceitar que as coisas fossem assim. Embora devamos respeitar uns aos outros, inclusive pessoas dessa classe, da classe rica, pessoas de posições, dependendo da situação, do seu contexto, está numa posição acima da sua hierarquia, devemos respeitar, enquanto a pessoa não te leva a fazer algo que desrespeita Deus e a verdade, que quebre princípios. Mas mesmo assim tem pessoas que exageram, a maioria das pessoas exageram muito nisso aqui, e acha que riqueza e posição exaltam os homens um acima do outro. E assim tem sido a humanidade. Mas os filhos de Deus, os servos de Deus, de acordo com o próprio ponto de vista de Deus, não consideram as coisas assim. E aqui diz assim, ó, os homens são livres para escolher servir a Deus, amá-lo e guardar todos os seus mandamentos. A liberdade tem esse propósito, para que então possamos servir a Deus, amá-lo e obedecer os mandamentos de Deus pela fé, a obediência da fé. Mas é entre o homem e Deus. Porque, lembrem do princípio, antes obedecer a Deus do que aos homens. E quando alguém que de fato é servo de Deus te orienta na verdade, e você vê na vida do indivíduo que ele é uma pessoa respeitosa, uma pessoa de fato humilde de coração, você não vai estar, e você então acata o que está sendo ensinado a você, porque você está como bereano, indo estudar na Bíblia para ver se o que aquela pessoa está te ensinando é verdade, você não vai estar obedecendo àquele indivíduo. Você vai estar obedecendo a Deus, mesmo assim, no fim das contas. No Grande Conflito, Ellen White diz o seguinte, aqui voltando lá à situação dos mártires. Os mártires sentiam
que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas, aquilo que vem da imaginação dos homens, aquilo que os homens idealizam, embora se utilizando da palavra de Deus, mas dando sua própria interpretação, muitas vezes rebaixando a verdade e adaptando ela à situação caída do homem para agradar o homem e ter um desencargo de consciência para dar a entender, dar aparência de piedade, de que está servindo a Deus. Então, isso são ordenanças humanas, e vamos estudar sobre isso, irmãos, de maneira mais profunda, mais prática, e mais para os nossos dias, na próxima série de estudos, chamada O Caminho da Apostasia. E aqui diz assim, continua assim, ó. E que nenhum homem, os mártires sentiam, que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. Por isso eles morriam queimados. Por isso eles eram torturados, porque os homens não aceitavam. Eles não aguentavam ver pessoas simples, pobres, humildes, ser temente, fiel e obedecer somente a Deus. E não aceitar se submeter às ordenanças blasfemas deles. Porque eles se achavam os donos da verdade. Porque existe essa classe, essa hierarquia, essa elite no mundo. E dentro das igrejas, inclusive, de várias denominações, que acha que tem um monopólio, o poder da verdade, que pertence somente a eles a interpretação oficial da verdade. Isso é uma ousadia tremenda. E vamos estudar isso nessa série que eu estou falando a vocês, O Caminho da Apostasia. Mas os mártires, eles não davam esse direito a homem nenhum. E por isso sofreram muito. Sofreram demais. Porque eles não deixavam nenhum homem exercer autoridade sobre sua consciência no que diz respeito a obedecer a Deus. Embora nunca tenham levantado um dedo, nem a voz, para se defender. Mas simplesmente não aceitavam se submeter ao que sabiam ser errado. Ainda no Espírito de Profecia diz o seguinte: ninguém tem direito de imergir sua individualidade na do outro. Todos nós temos uma individualidade, uma personalidade. E muitas vezes nós queremos que os outros sejam uma cópia da nossa individualidade, da nossa personalidade. A gente quer que todo mundo seja igual. Todo mundo tenha a mesma força, a mesma capacidade, o mesmo raciocínio que a gente. E não é assim. Por isso que ela diz que ninguém tem esse direito de imergir sua individualidade, de querer que o outro tenha o mesmo raciocínio, a mesma experiência que a sua, o mesmo ponto de vista que o seu. Em tudo quanto envolve princípios, aí diz lá em Romanos 14:5, seja cada homem completamente convicto em sua própria mente, não sendo uma cópia da mente do outro, mas convicto em sua própria mente. Eu li, eu estudei por mim mesmo, e eu compreendi com a ajuda de Deus o que Deus requer de mim através da verdade. E isso pode acontecer de uma pessoa que prega de acordo com o que eu estudei por mim mesmo. E louvado seja Deus por isso. Então não vou estar me submetendo a um indivíduo, mas à verdade. Esse texto aqui é interessante. Infelizmente não está em nenhum livro que temos na nossa língua, né? Desses que tem publicado em português. Está nessa coleção de Ellen White em inglês, Dons Espirituais, volume 2. Diz o seguinte: vi que não era o objetivo da mensagem à Laodiceia, mensagem do terceiro ano, as 3 mensagens angélicas, né? E a mensagem lá de Laodiceia, que nós conhecemos bem, não é o objetivo dessa mensagem fazer com que um irmão se sentasse como juiz sobre seu irmão para lhe dizer o que fazer e até que ponto ir. Então ela disse, não é esse o objetivo da mensagem para os últimos dias, de você querer ser o dono, querer ser a consciência, o Deus na vida do indivíduo.
Diz assim, ó, mas sim, o objetivo é esse aqui, ó, para cada indivíduo examinar seu próprio coração e cuidar de sua própria obra individual. A mensagem é para você. Você até pode compartilhar com outros, mas respeite a decisão deles. E quando compartilhar, certifique-se de que está sendo bem claro, bem objetivo, porque até mesmo, muitas vezes, a gente quer que a pessoa quer forçar que ela obedeça aquilo ali, mas até a própria interpretação do que eu estou ensinando pode estar errada. E aí eu posso estar forçando o indivíduo a viver uma mentira. Por mais que eu esteja me baseando em textos, mas eu posso me equivocar num ponto. Por isso que Deus disse, ensinemos uns aos outros, mas não forcemos as pessoas a obedecer aquilo que estamos ensinando. Mas incentivemos elas a serem bereanas, a estudarem mais, a se aprofundarem, buscarem por si só. E confiarem somente em Deus e não no homem, não no instrumento. Mas é interessante esse texto, porque a gente costuma pegar essa mensagem da Laodiceia, as 3 mensagens angélicas, e querer só dar a pancada nos outros. E só expor o erro do outro. Mas ela diz, ó, é para você aplicar para você mesmo, para sua obra e sua vida individual. Ainda no Espírito de Profecia, outro texto. Essa coleção aqui, Manuscript Releases, acredito que o IAG já publicou até esse volume aqui, volume 10. Então diz o seguinte, é por causa de sua separação de Deus, ou seja, olha que interessante, é pelo indivíduo estar separado de Deus que os homens não entenderam e falharam em compreender o fato de que não devem governar seus semelhantes. Quando o indivíduo faz isso aqui, querer governar a consciência, as decisões, os atos dos outros, no que diz respeito à religião, é porque ele está separado de Deus. Tá vendo como é sério, irmãos, esse assunto da liberdade religiosa? Tá vendo por que esse assunto ele não é tão popular? Ele não é tão bem aceito? Por quê? Porque a maioria de nós, qualquer um de nós pode estar caindo nisso. E isso expõe uma realidade que a gente talvez esteja vivendo e não quer aceitar. Mas Deus com isso está querendo nos ajudar a abrir nossos olhos para que, se caso estejamos cometendo esses erros, caindo em algum desses pontos, que possamos rogar a ajuda de Deus para reverter essa situação na nossa vida. Porque esse é o propósito de Deus. Aqui é um outro texto do Espírito de Profecia. Vocês percebem que tem muita coisa do Espírito de Profecia sobre isso? Quando um obreiro é colocado em determinada porção da vinha do Senhor, aqui é falando no que diz respeito à obra, né, a pessoa que ela é obreira, que ela serve a Deus em alguma área, seja trabalhando para um ministério, seja trabalhando para a igreja em si, ou até mesmo tendo o seu próprio ministério pessoal, ministério de sustento próprio. Mas quando um obreiro é colocado em uma determinada porção da vinha, essa porção da vinha é qualquer área de trabalho da obra de Deus. E sua tarefa lhe é dada como um fiel cooperador de Deus para trabalhar aquela vinha, ele não deve esperar ser orientado em cada detalhe por mentes humanas sobre o que deve fazer. Isso aqui é interessante. Devemos buscar conselhos com os que têm mais experiências? Sim, não é pecado. Mas cada detalhe já é exagero. E mesmo as orientações e conselhos que possamos buscar uns dos outros, que a gente possa ponderar em oração e conferir na Bíblia se de fato aquilo confere. E se é o que Deus quer para você especificamente naquele momento da sua vida. Então por isso que Deus diz, não deve esperar ser orientado em cada detalhe por mentes humanas sobre o que deve fazer. Por isso que a gente não deve querer que um obreiro, um ministério, um missionário, seja quem for, faça exatamente as coisas que a gente quer. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos coragem de ditar, mas não temos coragem de fazer. Nós temos coragem de cobrar, mas não temos coragem de fazer aquilo que a gente cobra. A gente tem mais facilidade de requerer do outro
É igual a questão de um jogo. Imagina você ali na arquibancada. É muito fácil para um indivíduo que está na arquibancada ali assistindo o futebol dele e vendo o time dele jogar, ele xingar, ele reclamar de um jogador do time dele, dizer que ele está jogando mal e tudo. É muito fácil. Ele ali na arquibancada sentado com os braços cruzados, só olhando. É muito fácil ele cobrar e requerer, mas ele não está na pele daquele jogador para saber a pressão, o quanto que aquilo ali, o quanto de coisa, de detalhes que envolve ali para eles ter um bom desempenho e conseguir de fato ter sucesso naquilo. Eu dei esse exemplo porque é assim que acontece também em outras coisas da vida. É muito fácil você ver o indivíduo muitas vezes não está fazendo como você na sua mente queria que ele fizesse, mas você não está na pele dele. Porque talvez até mesmo você consiga fazer por ter experiência, por ter tido uma outra educação, é um outro organismo, é uma outra história, experiência de vida. E você acha que o outro tem que fazer exatamente como está na sua mente. E por isso que muitas vezes aquele ditado que diz, se quer bem feito, faça você mesmo. Ao invés de cobrar mais amor das pessoas, vá lá e ame ela. E se ela não te amar de volta, você fez a sua parte. Ao invés de cobrar fidelidade, mostre fidelidade. É assim que se cobra a fidelidade, é mostrando na sua vida, não cobrando a fidelidade a um indivíduo. Claro que a gente tem que ensinar para as pessoas, aos outros, que temos que ser fiéis a Deus. Mas no que diz respeito a querer dar lição de moral no indivíduo, ou criticar, condenar o trabalho de outro ali, então você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: faça você. Se você é tão bom, se você é tão experiente, tão inteligente ao ponto de ver os erros do outro, de ver que o outro poderia estar fazendo melhor, faça você. É assim que funciona com Deus. Aqui diz assim, mas deve planejar seu trabalho para atuar onde for necessário. Deus lhe concedeu, olha que interessante isso aqui, Deus lhe concedeu poder mental para ser utilizado. Deus lhe deu as faculdades, e se estiverem bem cuidadas, bem saudáveis, foi para que você possa utilizá-las junto com Deus. E não que outro utilize o seu cérebro, ou que você terceirize o seu cérebro para que outro faça por você. Os desejos dos crentes e as necessidades dos incrédulos devem ser cuidadosamente estudados e o seu trabalho deve atender a essas necessidades. Você deve buscar a orientação de Deus. Olha, veja que isso aqui é espírito de profecia, irmãos, não é a opinião minha. E não de qualquer homem vivo sobre o que deve fazer. O bom desse estudo é que é mais textos, são muitos textos e vocês vão vendo que não é só a minha ideia, mas é o que eu estou aprendendo com o que está aqui escrito. E é muito direto. E isso desagrada pessoas que não gostam disso aqui, mas que gostam de fazer o contrário. Você deve buscar a orientação de Deus e não de qualquer homem vivo sobre o que deve fazer. Você é um servo do Deus vivo e não de homem algum. Lembre-se disso, irmãos. E Deus é competente, sábio o suficiente para te orientar. Aonde muitas vezes, isso é um texto do Espírito de Profecia, aonde muitas vezes nós não encontramos uma saída, Deus tem mais de 1000 para nós. E outra pessoa talvez não vai ter a saída para você. E muitas vezes ela pode te colocar numa situação pior. Então por isso que Deus ele está trazendo de volta as pessoas para a confiança total a Ele e a palavra dele. Porque o fim está chegando. O tempo está se encurtando. E os servos de Deus, eles terão que confiar somente em Deus, de uma maneira muito profunda. Por isso o estudo da justiça pela fé tem total a ver com esse assunto. Porque você só pode realmente viver a fé e viver a justiça de Cristo em você se você confiar totalmente somente em Deus. E aqui diz assim, não é possível realizar a obra de Deus. Olha, outra parte bem forte. De maneira inteligente e ao mesmo tempo ser apenas uma sombra dos pensamentos e direções de outra pessoa.
você está sob a orientação de Deus. Então você não deve, irmão, querer ser uma sombra e ser uma cópia dos pensamentos e direções de outra pessoa. Muitas pessoas se frustram na vida porque elas ficam olhando demais para o trabalho dos outros, para o sucesso dos outros. Às vezes as próprias pessoas mesmo, elas ficam comparando o seu trabalho, a sua vida com outro, com o trabalho de outro, com a vida do outro. E muitas vezes isso só piora a situação do indivíduo. A gente esquece que cada indivíduo tem sua individualidade. Por isso a palavra indivíduo, sua individualidade. Deus não quer que ninguém seja uma cópia do outro. É claro que podemos ser motivados, ser incentivados pelo testemunho de outros, mas devemos ter cuidado. Existem limites nisso. E muitas vezes nós nos frustramos e caímos porque queremos demais copiar o outro. Ser uma sombra, uma cópia do outro. Então isso é muito perigoso. Por isso que ela diz, aprenda, mesmo na pouca luz que você tem, a confiar em Deus. E no que diz respeito aos homens, não é que a gente vai destratar, não é que a gente vai parar de ouvir um estudo de um irmão, ler um livro de outro, que mesmo que não seja inspirado, não é isso. Mas é ponderar, é você ouvir a mensagem e você, em oração, junto com a palavra de Deus, ser um bereano e buscar se aprofundar naquilo. Porque Deus vai te orientar individualmente. Mente, caráter e personalidade diz o seguinte: Deus não deseja que façais da vossa consciência um critério para os outros. Então, se na sua consciência você entender um assunto, um tema, um ponto específico da mensagem, seja de qual parte da mensagem for, a sua consciência não é critério para os outros. Você pode compartilhar, ensinar, orientar. Mas como eu sempre digo e repito isso, mas deixa as pessoas livres. Deixa a consciência delas livre, para que então Deus ajude ela a entender. Porque como eu disse, somos passíveis de inclusive estar interpretando um ponto aqui ou ali de maneira equivocada. E podemos desencaminhar as pessoas. E o pior, fazer as pessoas confiarem cegamente em nós. Nos tornarmos mestres, guru do indivíduo. Coisa que Deus não quer. Jesus Cristo disse que só é Ele é o único mestre. Lá em Mateus 23. Ele disse, não há mestre entre vocês, que não haja mestre, mas só há um mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso que a consciência de ninguém deve ser critério. Ah, mas fulano, ele é muito entendido e tudo tal. Ok, mas a consciência dele, você não deve copiar. Sua consciência não deve ser nutrida pela consciência do outro, mas pela consciência de Deus. Eu sei que isso é difícil para a gente, principalmente para o brasileiro. Porque o brasileiro vem de uma educação bem católica, bem jesuíta. E se você estudar sobre a educação jesuíta, eu tenho um estudo sobre isso, é muito interessante. No livro Estudos sobre Educação Cristã, de Sutherland, da editora dos Pioneiros, ali vai mostrar como os jesuítas, eles instruem as crianças. E aí você que estudou um colégio público, municipal, estadual, até particular, mas ali você absorveu muito da mentalidade de jesuíta de que o indivíduo tem que se submeter ao mestre. Você sabe o que significa a palavra aluno? A palavra aluno significa sem luz. Sem luz, uma pessoa que não tem luz nela mesma. E aí ela precisa receber a luz do outro, do mestre dela. Irmãos, a nossa luz tem que vir somente de Cristo. Ele é a nossa luz. E através da palavra. E se Deus tiver de usar um ser humano, um instrumento dele, esse instrumento vai te encaminhar e te influenciar a você recorrer e receber luz de Cristo e da verdade, não dele como uma fonte. Mas os jesuítas ensinam que os alunos, nós, o ser humano, tem que receber luz do outro homem. Então isso é muito sério. Outro trecho do Espírito de Profecia. Cheio de misericórdia, vida e luz, o Senhor Jesus veio ao nosso mundo, pronto para salvar aqueles que viessem a Ele. No entanto,
ele não pode salvar ninguém contra a sua vontade. Então, a questão da consciência, ela está envolvida com a questão da vontade. Deus requer a nossa vontade, mas tem que ser de livre e espontânea vontade. Você tem que entregar a sua vontade a Deus, para que então ele opere a vontade dele em você. Mas ele não pode fazer isso contra a sua vontade em qualquer aspecto que seja. Se você se recusa, se a sua vontade é não querer aquilo ali, que Deus não faça aquilo na sua vida, então ele respeita. Então, quando forçamos a vontade das pessoas para que ela forçadamente, obrigatoriamente, por impulso, por pressão, passe a ter vontade de fazer algo, não está de acordo com a maneira como Cristo opera a obra dele na vida do ser humano. Deus não força. Parece até outro texto que a gente leu, né? Você vê que ela repete essas informações ao longo dos escritos dela. Deus não força a consciência, nem tortura o corpo para obrigar os homens a cumprir sua lei. Toda essa obra segue a ordem de Satanás. É Satanás, irmãos, quem força a consciência e tortura. Essa tortura aqui, irmãos, não pense que é só tortura física. A dor causada ao corpo, a dor física de pancada, de tortura física apenas. Mas existe também a tortura psicológica, que ela também é tão ruim quanto a física. Aquilo que eu falei da questão da pressão psicológica do indivíduo, muitas vezes, de tanto que alguém fica pressionando, o indivíduo toma aquela decisão para se livrar daquela pressão. Porque ele não aguenta muitas vezes, não aguenta mais. Porque existem pessoas que elas são inconvenientes e importunas e acabam fazendo as pessoas viverem uma tortura psicológica. Mas isso é obra de Satanás e não de Deus. E temos que ter cuidado se não estamos fazendo isso. Ainda continua dizendo, por meio do papado, Satanás cumpriu seu decreto, obrigando os homens a concordar com a sua vontade. Veja, isso é o princípio que envolve o papado, irmãos. Se eu estou fazendo isso, praticando, obrigando as pessoas a concordar com a minha vontade, eu participo, eu partilho do mesmo espírito do anticristo. O que Deus tenha misericórdia de abrir nossos olhos, nos ajudar a enxergar se não estamos cometendo esse erro. E, por sua vez, também se não estamos permitindo que outros nos obriguem a concordar com a vontade e com a opinião deles. E aqui diz assim, ó, e procurará, ou seja, Satanás fez isso no passado e procurará, ou seja, futuro, bem breve, né, restringir a liberdade religiosa, obra de Satanás. Porque, se você está entendendo o que é liberdade religiosa, você está entendendo o porquê que ele quer fazer isso. Porque ele não quer que a sua mente pertença somente a Deus. Ele quer a sua mente. Porque a batalha, o grande conflito é pela sua mente. E ele quer controlar a sua mente. Ele quer governar. E através de homens que ou agem pela ignorância, pela força, ou agem através da sedução, do engano, usando métodos como coaching, PNL, fazendo com que a mente das pessoas, o lóbulo frontal, né, de onde vem um raciocínio, a área do cérebro onde nós tomamos decisões, não estejam funcionando da maneira correta, fazendo com que a gente tenha dificuldade de raciocinar, de tomar a decisão. E muitas vezes o lóbulo frontal ele está numa situação tão grave que não consegue nem decidir. A informação vem, você aceita inconscientemente e já vai para o subconsciente, aquilo ali vai moldando o teu caráter. Então existem métodos também para que as pessoas que estão percebendo que não devem ser obrigadas, então Satanás percebeu, bom, alguns vão perceber que se eu for bruto, se eu for na força, eles vão recuar, mas então eu posso ser gentil, posso ser amável, posso agradar a eles, mas usando métodos que eles não deixem eles perceber que eu os estou enganando e atraindo eles para mim. E aí vem também a questão da alimentação, por isso que muitos não querem saber da reforma de saúde, que aí o globo frontal se encontra em situação difícil de tomar decisões, com dificuldades de ouvir os apelos do Espírito Santo, vem a questão de assistir, que também interfere na decisão,
quando você assiste entretenimento de filmes, séries, videogames, essas coisas que também afetam sua decisão. E também vem a questão da música, com batidas sincopadas, polirrítmicas e bateria, que também atrapalha no funcionamento do seu raciocínio, fazendo com que você não consiga tomar a decisão. Em tudo isso, a liberdade religiosa ela é tirada. Aqui diz assim: porém Deus lida com os homens de acordo com um plano diferente. Bem diferente disso aqui que Satanás, como Satanás trabalha. Ele dará, aqui falando de Deus, né, ao pecador evidências suficientes para convencer sua consciência. Deus vai trabalhar com um convencimento. O Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai arrazoar com o homem, ajudando o homem a entender o caminho, a tomar as decisões, as consequências das decisões erradas, mostrando a ele afeto, carinho, cuidado, o amor dele para com o homem. E isso vai convencendo o homem racionalmente. E assim Deus vai conquistando o coração e constrangendo, nos fazendo ver que o mal que a gente faz ao próximo, a Deus, ele não retribui com a mesma moeda, mas ele retribui com amor, com misericórdia, com paciência. E isso envergonha a gente e faz a gente refletir e pensar nas nossas atitudes. E, consequentemente, se não tivermos tão endurecidos, vai amolecendo, vai quebrantando o coração e nos levando a uma conversão genuína. E é assim que Deus trabalha. Veja, se por sua própria vontade do indivíduo ele ceder ao convite de Jesus, receberá o Espírito de Deus. Então tem que ceder. Aqui diz assim: escolhei hoje a quem se vais. Desse Josué, né? Lá em Josué 24:15, escolha. Veja que Josué não forçou o povo de Israel, mas ele trabalhou com a liberdade do povo. Escolham. Está com vocês a escolha. Ele disse: eu já fiz minha escolha. Mas escolham. Cabe a cada criatura no universo decidir por si mesma, em sua própria liberdade, o que fará. Se servirá a Deus ou não. E quando nessa liberdade ela faz um uso correto de sua escolha e opta por não servir a Deus, então mesmo assim, note bem, mesmo assim, Deus sendo Deus, não a persegue, não a despreza e não a caça. O caráter de Deus é totalmente diferente do que muitas vezes nós expressamos para as pessoas. Porque muitas vezes estamos perseguindo alguém, estamos desprezando e até caçar aqui, irmãos, a gente não deve só entender no sentido como na selva, né? Que acontece para matar, para predar uma vítima. Mas muitas vezes acontece no sentido de capturar, de conseguir prender um indivíduo nas mãos do outro, ter a consciência, ter a vida do indivíduo nas mãos de outra pessoa. Então Deus não faz isso. E aqui diz assim, ó, ele a procura, Deus, né, procura o indivíduo, a pessoa, mas não para persegui-la. Então a perseguição é uma coisa totalmente contrária a Deus. No entanto, como é dita na parábola da ovelha, que se perdeu sozinha na montanha, ele vai ao encontro dela e a procura trazê-la de volta. E isso ele faz da maneira como iremos aprender no próximo tópico. Portanto, observe esta verdade. Deus tornou cada criatura perfeitamente livre para escolher servi-lo e, ao mesmo tempo, livre para escolher não servi-lo. Deus realmente é muito amoroso, porque isso aqui é arriscar tudo. Mesmo quando essa criatura exerce sua escolha de não servi-lo, Deus ainda a ama, pois Deus é somente amor. Esse é o caráter de Deus. E isso não é normal para a gente, irmãos. Não temos isso. Temos que receber isso de Deus. Temos que permitir que Ele trabalhe, Ele implante no coração do homem o amor dele, para que então possamos dar aquilo que recebemos de Deus aos outros. Porque isso é antinatural para a gente. A nossa natureza ela recua ante a isso. E aqui diz assim, a única disposição que Deus tem em relação a essa criatura é amá-la. E por todos os meios possíveis, conquistá-la. Não forçá-la.
Conquistar é diferente demais de impor, de forçar ou de obrigar. A conquista aqui de Deus é pelo amor, é pela paciência, é pela bondade dele, pela misericórdia dele. Embora a justiça esteja envolvida, porque sofreremos as consequências das más escolhas, e aí então Deus está aplicando a justiça, mas mesmo assim ele trabalha com a conquista do coração do homem, para que a pessoa ainda possa escolher amá-lo e servi-lo. E esse é Deus e essa é a liberdade religiosa. Agora vamos para o final do estudo, ou melhor, depois desse texto. Aqui em Gálatas diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Fomos chamados à liberdade, não à libertinagem, mas à liberdade para adorar a Deus e não ao homem. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para satisfazer os desejos da carne, mas para servir uns aos outros em amor, e não para cobrar que os outros te sirvam, que os outros te amem, que os outros façam isso ou aquilo por você, mas para que você faça isso pelos outros. Então, irmãos, último tópico da gente: como Deus lida com a liberdade do homem. E de acordo de como você entender como Deus lida com a liberdade do homem, então, da mesma forma, deve ser a gente lidar com a liberdade dos outros. Que vai ser o próximo estudo. Mas daqui a gente já vai ter bastante noção, além do que a gente já leu até agora. Mas primeiro vamos estudar o caráter de Deus. Tudo o que foi dito no capítulo anterior, porque esse estudo anterior era um capítulo do livro Liberdade de Consciência na Religião. Sobre a disposição que Deus tem de apenas amar e não de condenar ou oprimir qualquer um de seus filhos que tenham usado sua liberdade de escolha de maneira errada, escolhendo não honrar a Deus, está plenamente expresso na declaração e revelação que Deus fez de si mesmo, do que ele é, quando no monte, enquanto Moisés estava lá com ele, Deus prometeu fazer toda a sua bondade passar diante dele e fazê-lo conhecer a si mesmo. Então, nessa revelação de si mesmo, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou. E aqui Deus mostra o caráter, porque Moisés pediu para que Deus mostrasse a glória dele. E a glória de Deus é o caráter dele. E nisso, Deus revela quem ele é, os atributos do caráter dele. E que se ele é isso, ele não pode viver nem fazer nada mais do que isso. E olha aqui o caráter de Deus, o Senhor Deus, misericordioso e clemente, longânimo e grande em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Muitas vezes nós é quem apresentamos o caráter de Deus de maneira bem desequilibrada. Ou só justiça, só punição, ou um Deus que não existe justiça nele, que ele passa a mão no pecado, que ele fecha os olhos para o pecado. Mas embora tudo isso aqui seja Deus, seja o caráter de Deus, vamos entender que nisso aqui, que no caráter de Deus, que nisso que Deus é, até mesmo a punição do lago de fogo é um ato de misericórdia de Deus, por mais que a gente não consiga conceber isso. Então isso é o que ele é, não o que ele faz, como se ele pudesse fazer outra coisa. Esse é o seu caráter, e nisso ele é Deus. Ele não pode deixar de ser Deus. Portanto, não é possível que ele deixe de ser o que é dito aqui, pois isso é o que ele é. Então, o que você leu agora junto comigo sobre o caráter de Deus é o que ele é. E tudo o que ele faz é o que o caráter dele é. Mas, afinal, o que Deus é? Ele é misericordioso, cheio de misericórdia.
A misericórdia é a disposição, a essência do coração de tratar as pessoas melhor do que elas merecem. É assim que Deus nos trata e é assim que Deus quer que a gente trate os outros, melhor do que elas merecem. E isso não é normal para a gente. Temos muita dificuldade com isso, porque a nossa natureza não quer isso. Nosso eu não quer isso, por isso que tem que ser a mente de Cristo em nós, operando a vontade de Deus, quando renunciamos o nosso eu, a nossa própria vontade, para que isso aconteça, de tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Porque no fim das contas, até mesmo nós não merecemos nada de bom. E esse é o próprio Deus. E ele nunca tratará ninguém de qualquer outra forma que não seja melhor do que ela mereça. Porque ele é misericordioso. Portanto, quando alguém, em sua liberdade de escolha, que é essencial para a virtude, a felicidade e a verdadeira adoração a Deus, a exerce de maneira errada, fazendo a escolha errada e usando-a incorretamente, Deus é sempre misericordioso com ela, tratando-o melhor do que ele merece, a fim de que ele possa reverter sua escolha e colocá-la no lado certo. Então, Deus nunca dá com a mesma moeda. Nós o ofendemos, mas ele não nos ofende. Ele sempre nos trata com misericórdia, sempre cuidando de nós, nossas vidas, sempre nos livrando do mal. Quando o mal acontece, somos nós mesmos quem nos colocamos nessas situações. As consequências das nossas próprias escolhas que não são orientadas por Deus, porque Deus sempre está orientando que a gente faça o contrário daquilo que sabe que vai nos prejudicar. Então, Deus, ele é sempre isso. E quando apresentamos um Deus tirano para as pessoas, um Deus impositor, um Deus que força, não estamos apresentando o Deus da Bíblia, estamos apresentando um outro Deus. Vocês sabiam uma curiosidade, que a palavra Baal significa Senhor? E quando Deus dizia para eles que eles estavam adorando Baal, Deus não estava falando a palavra Baal. Eles estavam entendendo que Deus estava falando Senhor. Mas não era Deus que eles estavam adorando. Era outro Senhor. Não era o Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos. Então, existe um estudo muito interessante sobre isso. Se Deus quiser, a gente faz mais para frente esse estudo. Sobre a verdadeira adoração e que podemos estar adorando a Baal. Porque a palavra Baal significa Senhor. Falamos Senhor, mas não é o Senhor do céu, é outro Senhor. E Israel achava que estava, de fato, prestando fidelidade ao Senhor do céu, quando era outro Senhor. Era Baal, e Deus mostrou isso para eles. E isso foi uma maneira pagã que Satanás conseguiu de confundir a mente dos israelitas, porque Baal, a adoração a Baal é muito parecida com algumas coisas dos elementos da adoração a Deus. E isso é um tema para um próximo estudo, mas é muito interessante. Então, muitas vezes estamos apresentando outro Senhor para as pessoas, se não estivermos apresentando esse de acordo com o caráter que ele mesmo revelou na palavra dele. Além disso, Deus é gracioso. Gracioso é ser favorável, que se aproxima, que oferece favor. E Deus sempre está fazendo isso conosco, porque nós não merecemos, é um favor imerecido. E Deus age dessa maneira com todas as criaturas, independentemente de sua condição ou posição. Sendo Deus gracioso, ele o é com todas as criaturas, qualquer que seja, independentemente de sua condição. Então, você quer que os outros façam favor para você? Faça primeiro aos outros. E não faça querendo favor em troca. Porque aqueles que fazem algo querendo algo em troca são interesseiros. São pessoas que agem com segundas intenções, não é por amor que é feito. Isso faz parte da questão da liberdade. Por isso que as pessoas cobram muito das outras. Porque elas querem ser servidas, mas não gostam de servir. Querem ser amadas, mas não gostam de dar amor ao outro. Querem ser respeitadas, mas não gostam de respeitar o outro. Então isso é contrário ao caráter do próprio Deus. Ele faz aquilo que a gente não merece e mesmo sem a gente dar nada em troca.
Ele sabia quando ele veio para esse mundo e encarnou que iriam rejeitar ele. E ele morreu, inclusive por aqueles que rejeitaram ele. Mas a gente não aceita essas coisas. A gente não aceita que as outras pessoas, de repente, rejeitem nossas ideias. Então, a gente, nisso, estamos representando o caráter de outro Senhor. Consequentemente, quando alguém faz o uso errado de sua escolha, em vez de Deus abandoná-lo, ameaçá-lo, rejeitá-lo, persegui-lo, apagá-lo da existência, ele é sempre gracioso, concedendo-lhe favor, não sancionando ou aprovando o rumo errado. Isso aqui é importante. Deus, mesmo sendo gracioso, ele não sanciona e nem aprova o caminho errado que o indivíduo está trilhando. Esse outro lado, que é um lado mais liberal, que muitas vezes é apresentado por muitos, faz com que as pessoas se conformem, se acomodem com o pecado e com o erro. E mostram um Deus excessivamente amoroso, num sentido desequilibrado. Porque Deus, ele não sanciona e nem aprova o rumo errado das pessoas, mas ele trata elas com muito cuidado para ajudá-las a reverter. Porque ele diz aqui, mas para que se houver alguma possibilidade, ele possa reverter sua escolha e usá-la para o lado certo. Esse é o propósito de Deus. Por isso que temos que ter cuidado para não deixar que a mensagem que estamos transmitindo para os outros dê a entender que elas podem se conformar e ficarem tranquilas em seus pecados. Não. Porque no último estudo dessa série vamos ver as consequências. E é muito interessante entender isso, como Deus lida no fim de tudo com o juízo final de cada pessoa. E até nisso ele vai estar respeitando a liberdade de escolha do indivíduo. Porque o indivíduo ele vai para o lago de fogo porque ele escolheu. E nisso Deus respeitou a escolha dele. E isso é muito sério. Embora Deus nunca quis que fosse assim. Deus não é apenas misericordioso e gracioso, mas também longânimo. Longânimo é uma paciência muito longa. A definição da longanimidade de Deus é salvação. Pois Pedro diz, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, a longanimidade de nosso Senhor é a salvação. Porque se Deus não fosse paciente, irmãos, já estávamos no pó, na inexistência eterna há muito tempo. Mas por causa da misericórdia e da paciência de Deus, que é longa, ainda estamos aqui. E que Deus nos ajude, da gente não abusar dessa paciência e dessa misericórdia. Então, quando alguém faz uso incorreto de sua liberdade, direcionando sua escolha para o lado errado e seguindo o caminho errado, toda a disposição de Deus em relação a essa pessoa, tudo que Deus tem para ela, tudo que Ele oferece, é misericórdia, graça e salvação. Buscando salvá-la desse caminho errado, conquistá-la do uso incorreto de sua escolha, despertá-la para si mesma e para Deus, dar um estalo na mente do indivíduo, para o indivíduo perceber o que ele está fazendo da vida, para que ela possa fazer o uso correto de sua liberdade de escolha e reconhecer e servir ao seu Criador. Então não pense, irmãos, que o rumo que você está seguindo é sem solução. Existe sim solução. Deus está, só o fato de você ouvir essas coisas é porque Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está apelando, Deus ainda está te buscando, está tentando te conquistar através da misericórdia, da graça e salvação. Nunca pense que o seu caso é sem solução. Nunca pense que você foi longe demais. Quando o indivíduo ele for longe demais, ele não vai nem reconhecer que ele foi longe demais, ele vai achar que está tudo tranquilo. Muitas vezes é mais fácil de Deus trabalhar no coração de alguém que está reconhecendo sua própria situação, que não é boa diante de Deus, do que daqueles que se acham, que já acham que estão num patamar muito elevado espiritualmente e moralmente. E nesses aí, é bem mais difícil de Deus trabalhar. Então, aqui continua dizendo, e agora é espírito de profecia. Estamos já quase chegando no fim. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Veja, esse é um texto parecido com outro que a gente já leu. Então você vê que ela repete isso ao longo dos escritos dela. Nunca Deus força a vontade ou a consciência.
Então, se você ensina em algum aspecto que seja, no mínimo grau que seja, inclusive tem um texto lá para o final, daqui a pouco eu vou ler, sobre essa questão, sobre uma parábola que diz assim, força-os a entrar. E algumas pessoas se apegaram àquilo ali e ensinam para as pessoas que temos sim que forçar as pessoas a aceitar o evangelho. Vocês vão ver um comentário do Espírito de Profecia sobre isso. Espera só um pouquinho. Vamos ler isso aqui, ó. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio, então, o recurso que Satanás usa para dominar a tua consciência sobre os que de outra maneira não pode seduzir, quando ele não consegue pela sedução, pelo engano, pelo agrado, ele vai pelo constrangimento, pela crueldade. Por meio do medo, causando medo. Quantas pessoas aceitam certas verdades com medo das consequências, com medo de não ter um câncer, com medo de não na questão não poder vender nem comprar, e aí vão-se embora para o campo. Não que não deva ir para o campo, mas muitas vezes vai pela motivação e pela intenção e o objetivo errado. Faz a reforma de saúde pelas motivações, intenções e motivos errados. E tantas outras coisas. Eu estou dando só esses exemplos. Mas isso é recurso de Satanás. É assim que ele age. Por meio do medo, da força, procura reger, ou seja, controlar, manipular a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. É assim que Satanás trabalha e quem é usado por ele. Aqui é outro texto de Ellen White. Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-lo. Satanás, e olha que interessante isso aqui. Satanás e homens movidos por seu espírito, ou seja, homens influenciados por Satanás, é quem buscam forçar a consciência. Irmãos, se você não quer ser instrumento de Satanás, então vigie nessa questão também, de não estar forçando a consciência de alguém. Porque nesse quesito, é sob a influência de Satanás que isso acontece. E aí continua. Esse aqui é um detalhe importantíssimo, sob pretendido zelo pela justiça, ou seja, dá-se a entender que é pelo zelo pela justiça de Cristo, a justiça de Deus, homens aliados a quem? A anjos maus. Infligem sofrimento aos seus semelhantes. Esse sofrimento aqui, irmãos, muitas vezes é mais psicológico do que físico. Como a gente conversou no começo, falando sobre pressão psicológica, esse termo é usado muito aqui no Nordeste, martelando. Sabe o ato de você ficar martelando até o prego entrar todo ali naquele lugar, na madeira, na parede. Então você fica muitas vezes martelando aquele assunto, aquela informação, só aquilo na cabeça do indivíduo, até que o indivíduo toma a decisão por pressão. E isso dizendo que é para cumprir a justiça. Muitas vezes o indivíduo até está com boas intenções, muitas vezes até cego disso, de que está fazendo grande mal. Mas devemos vigiar e entender se não estamos partilhando desse espírito. Porque homens sob pretendido zelo pela justiça, não trabalhando abertamente, voluntariamente para Satanás, mas às vezes inconscientemente, achando que está fazendo a obra de Deus, mas infligem sofrimento aos outros, a fim de os converter. Olha qual é a finalidade, o objetivo, para os converter às suas ideias religiosas. Então temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Isso não vem só de líderes, de guias e cargos eclesiásticos, grandes homens, mas muitas vezes entre os leigos também, entre aqueles que são influenciadores, ou até mesmo pessoas com quem temos contato. Muitas vezes achando que tem que reprovar o outro, tem que dar lição de moral no outro. A gente vai estudar isso no próximo estudo, sobre isso aí, de como isso deve ser feito. Questão do aconselhamento, questão de chegar em tratar com a situação de uma pessoa que está em pecado, com o que você está enxergando ser um erro na vida do outro. Até nisso temos que saber como lidar, como abordar, porque podemos estar sendo
aliados de anjos maus. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando conquistar mediante a revelação de seu amor. Olha só, ele conquista pela revelação do amor dele, que é uma coisa que nós não merecemos e que é um cuidado muito grande por nós. É totalmente diferente o tratamento do que muitas vezes nós estamos tratando uns aos outros, querendo forçar as pessoas a viver uma coisa que muitas vezes nem nós mesmos vivemos. Então não pode admitir rival. Cristo não admite rival na alma e nem serviço parcial, ou seja, um serviço dividido, em que o indivíduo tem sentimentos para ele, mas também tem sentimentos para o mundo, para as coisas erradas. Embora ele não queira, ele não aceite isso e não admita, mas veja como o que diz aqui agora. Está no desejado, mas deseja apenas o serviço o quê? Voluntário. Então se você força, impõe, você importuna, aborrece a pessoa ao ponto dela fazer ou deixar de fazer alguma coisa por Deus pela força e não voluntariamente, você está desencaminhando a pessoa de fato daquilo que o próprio Cristo está tentando trabalhar na vida dela. Está fazendo o contrário, porque ele só quer o serviço voluntário. A espontânea entrega do coração, espontânea, constrangido pelo amor. Por isso que tem que se apresentar o caráter de Deus, a verdade, a justiça de Cristo, a fé e também, claro, as reformas e tudo mais. Claro que sim. E tudo que vai acontecer, as consequências também. Mas tendo a mesma mente de Cristo, da maneira como ele apresentava. Que eu repito, iremos estudar isso no próximo estudo. Aquilo que eu estava falando para vocês, agora a gente chegou no final. Está lá em Parábolas de Jesus. Existe uma classe de pessoas que não gosta desse assunto, da liberdade religiosa, inclusive entre nós, e que usa esse texto aqui, ó, Lucas 14, 23, aonde ali é uma parábola que o rei foi dar uma festa e foi chamar os convidados, que eram aqueles que faziam parte, né, do reino dele, que ali se referia a Israel, e aí eles rejeitaram o convite, então o rei manda sair pelas estradas e valados, pelas ruas, vai, e aí o rei diz assim, vai e força-os a entrar. É o que Ellen White está tratando aqui. É um comentário sobre esse trecho, que é o versículo 23 de Lucas 14. E aí algumas pessoas pegaram esse detalhezinho aqui da parábola e dizem, aí, ó, essa coisa de liberdade religiosa não é bem assim, tudo temos que forçar também. Existem casos que temos que forçar as pessoas. Apesar de tanto texto que a gente já leu até agora, né? Mas especificamente tem um comentário aqui pra gente sobre essa questão. E que pessoas tratam isso aqui de maneira bem desequilibrada. Distorcem essa verdade. Veja o que ela diz aqui, ó. A ordem dada na parábola força-os a entrar. Olha o que ela diz agora. Parábolas de Jesus, irmãos, tem sido frequentemente mal interpretada. E que mal interpretação é essa? Essa daqui, ó. Tirou-se daí a conclusão de que deveríamos obrigar os homens a aceitarem o evangelho. Percebe que o Espírito Professor está dizendo que não é para forçar. Não é bem isso que está sendo. Inclusive, a palavra grega usada aqui, que Lucas escreveu, aonde foi traduzido por forçar, significa também, ela tem vários significados. Em outros trechos do Novo Testamento, ela chega a ser traduzida como apelar, no sentido de exortar, mas não obrigar. É a gente ensinar, é a gente ter aquele apelo fervoroso, mas deixar a decisão com as pessoas de Deus. E não ficar forçando, no sentido de ficar importunando a consciência do indivíduo. Porque, segundo o Espírito de Profecia, essa é uma interpretação equivocada. Então, quando alguém, irmãos, apresentar esse texto para vocês, quando por acaso você vier apresentar esse assunto para alguém, e a pessoa disser, olha, mas veja esse texto aqui, que o próprio Jesus Cristo disse, força-os a entrar, o que é que você vai me dizer? Aí lembre-se disso aqui, se for um adventista, se não for um adventista,
apresente outros, como Romanos 14, e outros versículos da Bíblia que eu vou apresentar nos próximos estudos, João 12, iremos estudar, mas a palavra aqui grega é a palavra apelar, não no sentido de forçar a pessoa a aceitar aquilo, até porque se a gente for levar as parábolas que Jesus contou, se a gente for pegar cada elemento, cada detalhe no pé da letra e literalizar, a gente vai ter problemas com a parábola do rico e Lázaro. Aí vamos ter graves problemas. E, inclusive, aquela parábola lá daquele homem que uma senhora ficava insistindo para ela resolver o caso dela. Era um juiz, né? É até chamado de juiz iníquo. E ali ele, de tanto que ela insiste para ela resolver o caso, para ele resolver o caso dela, ele acaba resolvendo, mas ele resolve a situação dela para se livrar dela. E aí, imagina se a gente fosse aplicar isso de maneira literal. Então a gente ia dizer que Deus, quando concede algo a gente, ele só faz para se livrar da gente, que ele não aguenta mais ouvir a gente pedindo, que já está aborrecido de ouvir a gente orando a ele. Percebe que a gente tem que ter cuidado até com isso? Então as pessoas pegam isso aqui e distorcem. Então esse é mais um daqueles textos que são bem mal interpretados. Uma coisinha só, as pessoas fazem uma doutrina, com tantas outras evidências mostrando que não, o evangelho não deve ser forçado, obrigado a ninguém. E aqui a gente lê o próprio espírito de profecia. Então ela diz aqui, denota, ou seja, esse apelo denota, porém, de preferência, a urgência do convite e a eficácia dos estímulos apresentados. O evangelho jamais emprega força para conduzir homens a Cristo. Quem faz isso é Satanás. Aqui diz assim, Cristo quer implantar, ainda é parábolas de Jesus, é a continuação. Cristo quer implantar nos mensageiros o mesmo amor comovente que tem em procurar os perdidos. Ou seja, enquanto não tivermos isso, nós iremos evangelizar as pessoas, iremos até as pessoas com o espírito errado. E quando elas começam a não querer aceitar, a gente começa a forçar a barra. E começa a forçar a barra, até que a pessoa se sinta menos inclinada a aceitar a verdade, porque a gente não está sabendo abordar e tratar a pessoa. Porque a gente quer forçar, a gente quer que as pessoas aceitem porque aceitem aquilo que a gente está apresentando a elas. Embora aqui dá essa orientação que também é importante, que a gente não deve desistir. Veja, não só devemos dizer vem a homens que escutam o convite, porém, seus ouvidos são demasiado surdos para compreender. Seus olhos são muito cegos para ver alguma coisa boa reservada para eles. Muitos reconhecem sua grande degradação e dizem, não posso mais ser socorrido, deixa-me sozinho. Mas os obreiros não devem desistir. Então perceba, existe um equilíbrio, mas nesse equilíbrio, como tem que ser feito a insistência, não o forçar, o continuar o trabalho pela pessoa, com terno e piedoso amor, aproximai-vos. Não com arrogância, não começando a insistir de maneira arrogante, de maneira muitas vezes rígida, dura, severa, desrespeitosa, ou muitas vezes iludindo as pessoas, enganando elas. Então, deem-lhes seu ânimo. Olha o que temos que fazer pelas pessoas no que diz respeito a não desistir delas. Principalmente daqueles que não têm luz, que estão na ignorância. Deem-lhes seu ânimo, sua esperança e sua força. Essa força aqui, irmãos, é no sentido de ajudar as pessoas. Ou seja, dê a sua força a elas. Ajude elas na fraqueza delas. Bondosamente impeli-os a entrar. Impelir não é forçar. É você ajudar a pessoa. Muitas vezes ela não está compreendendo. E você ir trabalhando com calma, com cautela, com tato, com a ajuda de Cristo, com muita oração, para saber como lidar com a pessoa, conquistando a confiança dela, o respeito, o amor, a amizade, e ali demonstrando, fazendo mais por ela do que só doutrinando.
Porque tem pessoas que só querem doutrinar a pessoa e só apontar erro, passar o pecado na cara da pessoa e só mostrar que a pessoa está errada. E isso aí dá mais errado do que certo. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, como diz lá em Judas, né? E encerramos com esse texto aqui. Se o amor de Jesus não sensibilizar o coração, não há outro meio pelo qual podemos ser alcançados. Não pela força, e nem pela violência, nem pela imposição, mas pelo amor de Cristo e pelo Espírito dele, pela verdade. No próximo estudo, irmãos, encerramos esse estudo por aqui. No próximo estudo, nós iremos entender como lidar com as pessoas, como abordar as pessoas, como lidar com os que estão errados. Quando você enxerga que a pessoa está errada e você quer aconselhar, quer orientar, com que espírito isso tem que ser feito? Será que você está apto para fazer isso? Para dar lição de moral em alguém, apontar o erro dela? Será que você está preparado? Será que você é a pessoa certa? Será que você vai saber abordar, lidar com a pessoa, não só com o erro, indo só para o erro dela, mas sabendo entender toda a situação, todo o contexto, sabendo que você está lidando com a alma que é muito valiosa para Deus? E por isso que muitas vezes, muitas pessoas se afastaram de Deus, porque nós não soubemos lidar com elas. Até tínhamos a verdade, mas estragamos a verdade que nós tínhamos, porque não soubemos abordar as pessoas. Então, isso nós iremos estudar no próximo tema. Iremos com vários textos. É um estudo rico em informações e detalhes práticos, inclusive. E é o que iremos estudar no próximo estudo. Então, se esse estudo te ajudou de alguma maneira, se ficou dúvidas, irmãos, primeira coisa que eu sempre digo e sempre vou deixar bem claro para todo mundo: eu não sou o dono da verdade. Eu não vou conseguir esgotar a verdade e te orientar em tudo, te ajudar em tudo. Sabe quem vai? Jesus Cristo, através da verdade. E Ele somente. Mas mesmo assim, tenha paciência, no próximo estudo vai ter mais. Se ficou alguma dúvida, talvez ela seja tirada no próximo estudo. E ainda tem um terceiro estudo, porque se ficar mais alguma dúvida, talvez ela seja tirada no outro estudo. E agora a gente vai encerrar com a oração, tá? A gente encerrar esse estudo de hoje, a gente vai encerrar com a oração. Então oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, obrigado por essas verdades. Isso tem sido libertador para muitos, embora para outros seja desagradável, porque muitas vezes não queremos nos converter desse espírito. Às vezes gostamos, acariciamos esse pecado, de querer governar, controlar a consciência, a vida dos outros, seja em maior ou em menor grau, e principalmente em querer controlar e forçar a religião nos outros. Se estamos caindo em algum ponto desses, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como realmente o Senhor tem, porque é isso que o Senhor é, esse é o teu caráter. E o Senhor está aqui trabalhando com todos nós, nos ajudando sobre tudo isso. E que possamos permitir que essa ajuda se realize, seja efetiva e tenha sucesso em nossas vidas. Que essas verdades, meu Deus, não sejam em vão. Que de alguma maneira, mesmo que talvez não tenhamos entendido tudo, mas o que entendemos, que possa ser suficiente para operar a salvação em nossos corações e a tua vontade em nós. Obrigado, meu Deus, por esses privilégios. Obrigado por mais esse estudo, pela vida de cada pessoa que esteve aqui e daqueles que vão assistir posteriormente esse estudo. Não somos dignos de tudo isso. O Senhor está trabalhando para nos trazer de volta para os teus caminhos, para os teus braços. Que o teu Santo Espírito continue conosco esse restante de semana, trabalhando em nossos corações, operando em nós a tua vontade, apelando à nossa consciência
E que os anjos do Senhor nos guardem nesse restante de noite, não permitindo que nada nem ninguém nos faça mal. Que o Senhor abençoe a todos e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.